Queridos, bom dia a todos vocês que estão chegando, que já chegaram. Hoje nós estamos para mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida. Eu queria desejar a todos vocês aqui a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse trimestre nós temos trabalhado generosidade. Estamos na 5ª lição. Se você não teve acesso às outras aulas, as aulas estão disponíveis aqui no nosso Facebook da Igreja Batista Antônio Prado de Minas e também no meu canal do YouTube, Fábio Milha dos Reis. Hoje nós estaremos falando sobre a importância de sermos generosos. A temática sempre é generosidade, né? E a importância de sermos generosos com o nosso próprio corpo. Não é isso? Nós vamos dar início, então. Nós teremos uma palavra de oração e logo em seguida eu estarei trabalhando então esta lição. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos capacitando mais uma vez a entendermos a Tua Palavra, a extrairmos aquilo que a Tua Palavra tem para as nossas vidas e buscarmos, Senhor, entendimento para que assim possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Que o Senhor esteja nos iluminando nessa manhã e nos capacitando. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Então, queridos, nós teremos assim, então, a ideia de tratarmos do assunto da generosidade com relação ao nosso corpo. A sermos generosos, com o nosso corpo. Interessante que ontem nós tivemos um culto jovem na nossa igreja e depois do culto jovem o Wellington, daqui de Porciúncula, ele foi comigo para Antônio Prado e depois do culto jovem nós viemos aqui para casa para comer alguma coisa e ficamos conversando, eu, meu sogro e o Wellington, Nós falamos de pandemia, falamos de vacina, falamos de uma série de determinados assuntos e aí nós acabamos até entrando numa discussão aqui entre aspas, uma discussão sadia, poderíamos dizer assim, sobre a ideia de que as pessoas só morrem no tempo que elas têm que morrer, porque Deus traçou este tempo, ou as pessoas podem abreviar as suas vidas, E aí eu citei até um versículo em Eclesiastes que diz que algumas pessoas abreviam as suas vidas, e assim eu creio, Eu não quero entrar no mérito da salvação, porque a salvação já é uma outra questão. Se a pessoa foi salva ou não, já é um outro departamento, como diria. Mas uma pessoa, por exemplo, que vive uma vida desregrada, uma vida envolta ao álcool, às drogas, naturalmente essa pessoa está abreviando a sua vida, Ela está aos poucos morrendo devido aos maus hábitos, Tem até um primo da Ellen que infelizmente ele veio a falecer agora, há poucos dias atrás, mês passado. Ele contraiu a Covid, mas o caso dele era gravíssimo porque ele tinha um coração do tamanho de um melão. E tudo isso por consequência do uso excessivo de drogas, E essas drogas agora vieram pedir a conta,
Então ele contraiu a Covid, que foi o ponto final da sua vida, né? Cremos que ele estava salvo, ele já havia, há um bom tempo, ele já estava sem o uso das drogas, já tinha entregue a sua vida a Jesus, né? Já tinha, enfim, se reconciliado com o Pai Celeste, no caso, né? Mas eu creio que as pessoas podem, sim, pelos maus hábitos, abreviarem a sua vida, né? Ou as suas vidas. Então nós vamos falar hoje, como eu tinha dito, sobre generosidade para com o próprio corpo. E corpo aqui incluindo tudo, tá, queridos? Às vezes nós fazemos essa dicotomia, separar a mente do corpo, né? Mas a mente faz parte do corpo, então do corpo todo, desde o físico à saúde emocional. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19. A palavra vai nos dizer assim. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Né? Nós sabemos que o nosso corpo, ele é definido aqui pelo apóstolo Paulo como templo do Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa ideia de templo, porque o templo era o lugar onde culturalmente as pessoas atrelavam a ideia de que Deus se fazia presente no templo. Tá? A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nós entendemos agora no Novo Testamento que a morada de Deus, desse Deus que está perto e não longe, é a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso corpo. Então Deus, ele faz morada em nós. Tá? Poderíamos definir assim de forma objetiva. Sendo assim, queridos, nós devemos, sobretudo, cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo pelo fato dele ser templo do Espírito, mas sobretudo também no sentido de que, cuidando do corpo, eu tenho saúde para realizar tudo aquilo que tem a ver, né, com a minha vida, com o meu ministério, com a minha família, enfim, com as minhas atividades profissionais. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando naturalmente, talvez até de forma involuntária, de todas essas questões que eu tracei aqui. Né? Eu só vou conseguir exercer um ministério, no meu caso, sou pastor, um ministério com excelência, se de fato eu estiver vivendo uma vida saudável no corpo. E isso envolve mente, isso envolve emoção, isso envolve o próprio corpo físico, a saúde. E nós vamos então trabalhar um pouco dessa ideia à luz desse texto, que Paulo vai dizer que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. É lógico que a ideia que Paulo está tratando aqui, no caso do texto, ela é uma ideia mais ligada às questões espirituais. Paulo está combatendo aqui a questão de usarmos o nosso corpo para o pecado. A ideia do texto é essa. Paulo ele está falando que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e fugir daquilo que é pecaminoso, ou seja, os desejos carnais, as questões de cunho sexual
no sentido de pecado mesmo, né? Ou seja, uma vida de prostituição. A ideia também de nos ligarmos, né, aos entorpecentes, né, às drogas, ao álcool, enfim. Então, a ideia aqui ela é mais espiritual. Mas, logicamente, como eu disse, como nós somos um ser completo e complexo, tem a ver também com o nosso corpo físico, né, porque tudo envolve corpo são, mente sã, né, e tudo isso redunda para uma melhor aplicação daquilo que somos para a glória de Deus. Né? Se estou com saúde, é muito mais fácil que as coisas deem certo. Né? O autor ele vai começar aqui com a introdução, citando a preocupação que João tinha, João, o evangelista, a preocupação que ele tinha com seu amigo, um senhor chamado Gaio, quando João ele desejava boa saúde. Né? E o autor então vai dizer o seguinte: preocupado com seu amigo Gaio, João, o João do Evangelho, o João que escreveu as cartas, João lhe deseja boa saúde. Na verdade, é o que esperamos para nós e para os outros, né? Saúde. É interessante que sempre quando alguém faz aniversário, esse é o desejo do nosso coração, né? Que Deus lhe dê muitos anos de vida, te dê saúde, porque a saúde, como eu disse, ela está atrelada a tudo. Se temos boa saúde, as coisas se tornam naturalmente fáceis, né? Ou mais fáceis. Né? Agora, quando não se tem saúde, enfim, a saúde é um bem precioso e talvez um dos maiores bens que um ser humano pode obter, né? Ter boa saúde durante toda a sua vida. Então João vai dizer assim com relação a Gaio: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Né? João então tinha esse desejo que Gaio pudesse gozar de boa saúde, assim como a sua alma estava bem. Ou seja, isso significa dizer que não basta somente a alma estar bem, o corpo também precisa estar ligado nisso. É lógico e evidente que existem algumas questões que não estão no nosso controle, né? E o que não está no nosso controle não está e pronto, né? E não tem o que se fazer. Agora, existem algumas questões em que nós, como mordomos, administrando aquilo que Deus nos deu, o texto vai nos dizer que Deus nos deu um corpo, nós podemos e devemos, né, administrar isso para que tenhamos boa saúde. Muitas pessoas questionam o fato de cristãos adoecerem, né? Algumas pessoas entendem que os cristãos eles não deveriam adoecer, né? Talvez na mente das pessoas eles formulam um tipo de cristianismo em que coloca os cristãos como se os cristãos fossem ETs, né? Dissociados de toda a situação humana. Queridos, todos nós estamos suscetíveis aos problemas. Né? Às vezes as pessoas esquecem que os cristãos eles são humanos, que eles erram, que eles falham. E essa questão de ficar doente ou não ficar doente não tem muito a ver com a nossa crença. Tem a ver com aquilo que somos, né? Limitados, sujeitos a todas essas fraquezas e dificuldades. Porém, nós precisamos entender que algumas coisas elas são evitáveis, né? E o corpo ele vai responder da mesma maneira, né, na qual nós investimos nele ou não. Eu me lembro que uma certa feita eu estava lendo um livro. Aliás, esse livro é até muito bom, eu recomendo para quem passa por problemas psicológicos, o nome do livro é Andando com um Tanque Vazio. É um livro até barato, não é um livro caro não. Andando com um Tanque Vazio.
e conta a história de um pastor que estava há 30 anos pastoreando de forma ininterrupta. Um pastor que estava pastoreando há 30 anos sem ter férias, sem parar para respirar, enfim. Um dia esse pastor estava caminhando na beira de uma praia e aí a conta veio. A conta veio. E é interessante que ele foi ao médico e a receita do médico foi férias. Só que como ele estava em atividade durante 30 anos, né, resolvendo problemas dos outros, ele foi absorvendo aquilo tudo e o médico então receitou para ele férias. E não foram férias de um mês, foi de um ano sabático. Ele deveria tirar um ano para descansar, né? E ele teve que lutar contra isso, né? Ele estava em atividade, mas a palavra do médico levou ele a tomar essa atitude. O médico disse assim para ele: olha, se você não parar, o seu corpo vai te parar. Se você não parar, o seu corpo vai te parar. Porque o corpo dá sinais, né? Ele então teve que parar, porque senão o corpo dele iria parar, tá? Devido ao estado físico e emocional debilitado que ele estava. Nós queremos então tratar aqui, queridos, de 3 pontos, né? Eu procurarei ser objetivo. Primeiro, saúde física. Segundo, a saúde mental. E terceiro, nós vamos falar um pouquinho de como isso influencia na saúde espiritual. Então vamos no primeiro ponto. Eu gostaria aqui de tratar dessa questão da saúde física e vamos traçar aqui um paralelo, né? Trabalhando saúde física, emocional e espiritual. No ponto 1, na saúde física, eu vou ler aqui o que o autor escreve, depois estarei comentando. Se você também deseja participar comentando, hoje está difícil para ler, né? Está mais distante a câmera, mas eu acredito que, enfim, né, se os irmãos comentarem aqui, eu posso fazer um esforço de fazer a leitura, né? Frequentemente, há alguém falando sobre saúde com os amigos, na TV, no rádio, no trabalho, nas mídias sociais, sobretudo neste tempo, né, queridos? Sobretudo neste tempo onde que a saúde, e falar de saúde tomou uma relevância muito grande, né? Porque estamos na pior pandemia que já houve em todos os tempos e nós agora estamos tendo que lidar, né, com essa temática. A saúde do corpo está relacionada diretamente ao bom funcionamento do organismo, como nós já dissemos, né? A questão do metabolismo, a questão da disposição para realizar as atividades do dia a dia, né? Há pessoas que malham, eu não malho, né? Mas há pessoas que malham que dizem, né, que a partir do momento em que elas se tornaram mais ativas, a vida, a qualidade de vida melhorou muito e elas criaram ânimo, né, para a realização das suas atividades. Não é isso? Então, queridos, a atividade, né, a boa saúde, ela nos torna dispostos a estarmos realizando, né? A saúde é considerada o bem mais precioso que temos e cuidar dela é ser um indivíduo generoso para consigo mesmo, tá? Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos sendo generosos para com a nossa própria vida. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como nós já lemos no princípio. Portanto, devemos ter o máximo de cuidado com o nosso corpo, assim como respeitamos o lugar onde adoramos a Deus, tá? Por vezes as pessoas têm mais, poderíamos dizer assim, mais respeito para com aquilo que não é sagrado do que com aquilo que deveríamos considerar sagrado, né? No caso, sagrado até meio que
de uma forma assim, para entendimento, né, entre aspas, no sentido de sermos santos, separados para Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e existem pessoas que reverenciam muito as construções, os prédios, né? Aquilo que nós habitualmente chamamos de igreja, e às vezes não tem o mesmo zelo com o corpo, que é a casa de Deus, de fato. Né? É aquele tipo de situação em que as pessoas, olha, eu tenho muito apreço pela casa de Deus, se referindo ao prédio, mas não cuida da própria saúde, ou seja, essa pessoa não tem apreço pela casa de Deus. Né? É porque às vezes nós confundimos as coisas e damos valor mais às coisas do que às pessoas, ou mais às coisas do que a si mesmo, né? Isso é errado, isso é um erro, né? Então, queridos, cuidar da saúde, cuidar do ter uma boa saúde, é entender, né, que somos feitura de Deus, e sendo feitura de Deus nós podemos assim buscarmos viver uma vida mais saudável, através dos nossos hábitos, através, né, de orientações. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de adquirirmos isso, porque hoje nós temos aí nutricionistas até no serviço público. Hoje nós temos pessoas que podem nos orientar, nós temos pessoas na educação física que podem nos orientar. Então, queridos, cuidar da saúde é também cuidar do espírito. Cuidar da saúde é também cuidar da mente. Por isso a importância dessa lição. Talvez essa lição, né, olhando para a temática dela, sermos generosos com os nossos próprios corpos, ela seja talvez menos relevante, as pessoas olhem assim, com um olhar menos especial, né, poderíamos dizer. Mas o fato é, queridos, é que se nós formos para os dados, né, se nós formos analisar as questões de obesidade no mundo, as questões de cuidado mesmo, né? Os homens, por exemplo, eles procuram, me parece, 3 vezes menos os médicos do que as mulheres procuram com muito mais frequência, né, os médicos. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Essa semana eu fui no oftalmologista, que é saúde também, né? E eu descobri que os meus graus, né, eles aumentaram, inclusive eu já até troquei o óculos, vou mandar fazer. Aliás, já mandei fazer, né, um novo. Está para chegar aí daqui uns 10 dias. E esta vista minha, que já tem 6,25 graus, menos 6,25, foi para 7. E essa que tinha 2,25, 2,5, foi para 3,5. Então subiu aí praticamente 1 grau em cada vista. E infelizmente, né? Infelizmente, mas precisamos cuidar, né? Os meus olhos, por exemplo, eles são instrumentos de trabalho. Como que eu posso ensinar se eu não consigo ler? Como que eu posso dar o meu melhor se eu não consigo, né, trabalhar? Então, queridos, os olhos para mim é uma ferramenta de trabalho, assim como a minha boca, assim como a minha fala. Os irmãos já têm visto aí durante um tempo, tanto que eu tenho lutado, né, com relação a uma tosse alérgica que eu tenho, e eu procuro me cuidar. E eu penso que tudo isso envolve espiritualidade. Às vezes nós usamos e fazemos uma dicotomia, né? O que é uma dicotomia? Uma divisão entre físico e espiritual. Não, Deus nos fez um ser único. E esse ser único ele é composto de uma parte física e de uma parte espiritual. E ambas devem ser cuidadas, né? Ambas devem ser cuidadas. E aí nós podemos nos perguntar, você tem cuidado da sua saúde? Como que nós podemos cuidar da nossa saúde sem gastar dinheiro? Tem como nós cuidarmos da nossa saúde sem gastarmos dinheiro. Temos uma alimentação adequada, né? Frutas e verduras são mais baratos do que muitas coisas que nós compramos no supermercado que fazem mal, né, para a nossa saúde. A verdade é essa, né?
É lógico que veneno todos nós comemos, né? Todos os produtos industrializados, eles são cheios de conservantes, não tem como a gente fugir disso. Mas como tem sido a sua alimentação, como você tem se colocado com relação à saúde, no sentido de praticar atividades físicas, né? Eu esse ano comecei muito bem, né? Estava indo ali durante um tempo, né? Praticar atividades físicas na exposição aqui, né? Com alguns amigos. Nós fazíamos alguns funcionais, né? Funcional, como nós chamamos. E agora nós demos uma parada, né? Alguns se contaminaram com a Covid, aí nós tivemos que dar uma parada. Outro dia eu quase morri, indo lá para a rampa do voo livre, né? De bicicleta. Eu caí na besteira, como diz o outro, né? De subir lá para a rampa pedalando, quase morri. Teve uma hora que a minha visão ficou escura. Eu falei, agora foi. Mas eu consegui me recuperar e deu tudo certo. Mas nós precisamos trabalhar. Se você não tem dinheiro para pagar uma academia, praticar uma atividade física, eu sei que alguns irmãos que estão conosco aqui fazem isso. Nós temos aí em Antônio Prado, por exemplo, um parque, umas praças, que elas nos possibilitam, né, ter atividades físicas, de caminhada, enfim. O que nós não podemos é deixar, queridos. O que nós não podemos é parar. Como o autor disse, a saúde é considerada o bem mais precioso que temos, né? Eu gostaria, então, de pensar, já que estamos falando de saúde, pensar também sobre a saúde mental. O autor vai dizer assim, tão importante, no ponto 2 aqui, ele vai dizer, tão importante quanto cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. Algumas pessoas tratam a saúde mental e física como diferentes, né? Fazem essa dicotomia, essa separação, né? E são vistas, por vezes, de forma superficial. De fato, parecem ser assuntos distintos. Todavia, ao analisarmos, torna-se nítida a relação entre ambas. Apesar de ser comum fazer essa dicotomia, não seria correto tratá-las separadamente, né? Porque a saúde emocional, a saúde mental, ela é também a saúde do corpo, né? Aliás, pessoas que passam por problemas psicossomáticos, elas têm dificuldade de realizar no corpo, né? Porque são doenças que nós poderíamos dizer assim, paralisantes. Elas paralisam, né? A depressão, a ansiedade, elas paralisam o ser humano. Então nós precisamos, queridos, entender que cuidar da saúde mental, procurar ajuda com os especialistas, com as pessoas que são e estudam e que são capacitadas para isso, é de extrema importância, né? De extrema importância. Nós precisamos cuidar do todo, porque tudo envolve, né? Somos templo do Espírito e nós precisamos entender o seguinte, falando de saúde mental, que tudo entra pela mente. Ou seja, o que aprendemos, o que nós estamos aprendendo agora nessa manhã, entra e é trabalhado na mente. A mente, portanto, é a sede daquilo que somos. Então, tudo é mental. Tudo é mental. Se estou bem emocionalmente, estou bem saudável na mente, naturalmente as coisas elas tendem a acontecer com maior facilidade. Porque se estou bem, eu naturalmente vou realizar, tá, com maior facilidade. Muitas vezes encontramos membros das nossas igrejas ausentes, né, eu achei isso aqui interessante, das atividades por longo tempo. A justificativa, né, eles se justificam dizendo, eu estou frio na fé. Mas será que o problema é fé mesmo? Será que o problema
frieza espiritual, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Na verdade, elas podem estar sofrendo de um estágio ou de depressão, ou de ansiedade, elas não se dão conta disso. E aí ficam sem ânimo para sair de casa, sem ânimo para realizar atividades ou participar de alguma atividade, e elas acabam perdendo o interesse pela própria vida, o interesse por tudo. E isso está ligado também às coisas de Deus e à igreja, naturalmente. E se a pessoa perde o interesse por tudo, ela vai perder o interesse, inclusive, pelas coisas de Deus, pela comunhão com os irmãos, querer estar na igreja. Esse tipo de comportamento tem atingido até mesmo pastores, e muitos pastores têm passado por problemas psicossomáticos. Eu sou um pastor que passo por isso, mas até hoje, graças a Deus, a ansiedade não conseguiu me parar. Eu converso com muitos amigos, eu abro meu coração, eu tenho pessoas que me ajudam na caminhada, outros pastores. Eu poderia citar aqui pastores como o pastor Eliseu, o Leonardo, o Marcelo, o pastor Jeová, que é psicanalista, o Rosmaninho, enfim, muitos pastores que nós nos relacionamos para carregarmos as cargas uns dos outros. Eu estive dizendo ontem, no nosso culto jovem, eu estive trazendo uma palavra da importância de se falar. Eu estive dizendo até que algumas pessoas procuram os psicanalistas, os psicólogos, e pagam por isso, às vezes para simplesmente falarem, abrir o coração, porque são pessoas de confiança, os psicólogos, os psicanalistas e tal. Uma conversa que eu tive com o pastor Jeová, inclusive até postei essa semana no meu Instagram, tem muito a ver com isso. É de fundamental importância nós procurarmos, queridos, ajuda. Seja por meio da psicanálise, os psicólogos são capacitados para isso. Tá? E, sobretudo, temos pessoas de confiança, amigos, perto, para podermos abrir o nosso coração. Queridos, sozinhos nós não vencemos, nós não conseguimos. Na época que eu tive uma crise mais severa mesmo, mais drástica na minha vida com relação à ansiedade, eu tive a minha esposa. A minha esposa que também passa por crise de ansiedade, e dentro dessa empatia ela pôde me acolher. Dentro dessa empatia, porque ela sentiu o meu problema, ela pôde me acolher. Então é muito importante que nós tenhamos, nós que fazemos parte da igreja, nós tenhamos pessoas que sejam de confiança, em que possamos abrir o nosso coração. Isso não precisa ser necessariamente o pastor. Quando eu digo isso, queridos, não é para me eximir da responsabilidade. É porque eu entendo que a igreja é um corpo. E se a igreja é um corpo, todos nós podemos contribuir com a edificação do próximo, e não somente o pastor também. Mas é muito importante que nos relacionamentos entre os irmãos, entre as irmãs, haja essa confiança para que, de fato, nós consigamos viver uma vida que possa nos possibilitar uma melhor qualidade. Tá? Abrindo o coração, nós precisamos falar, nós precisamos abrir o nosso coração. Isso tem a ver com saúde mental. Eu estou aqui, queridos, com o vídeo aberto, o vídeo da nossa aula aqui aberto. E se vocês agora quiserem comentar alguma coisa, fazer um comentário, fiquem à vontade, que tem como eu ler aqui, que está mais perto, tá bom? Se vocês quiserem fazer um comentário do tipo: olha, pastor, eu não estou praticando atividade física não, eu preciso melhorar. Pratique, melhore nisso, faz parte da saúde. Ah, pastor, eu não tenho uma alimentação muito boa, não. Podem comentar aqui, que a gente vai interagir e a gente vai bater um papo aqui, amém?
Hoje a maior dificuldade talvez seja nessa questão de alimentação, né? Apesar de que eu penso que naturalmente o interior, né, cidades pequenas como Porciúncula, Antônio Prado, Natividade, que são cidades pequenas e que culturalmente nós viemos, né, da zona rural, boa parte da nossa sociedade foi constituída na zona rural, que depois migraram para a cidade, né? Alguns irmãos ainda moram na zona rural, né? Que é o caso do Lucimar, da Maria Angélica, a Evinha, né? O Lúcio, a Gilma. Os hábitos alimentares do interior, eles são naturalmente melhores, né, do que os hábitos alimentares de outros lugares. A nossa alimentação, ela é muito mais rica, né? Poderíamos dizer assim, porque nós comemos mais fruta, mais legumes, nós nos alimentamos melhor. A carne não é uma carne processada, é uma carne, geralmente uma carne, né, daqui da região mesmo, né, nos açougues e tal. Então nós temos uma alimentação naturalmente melhor. Mas mudar um hábito alimentar é um grande desafio, né? Nós deixamos algum hábito alimentar, assim, hábitos alimentares não saudáveis, poderíamos dizer assim, não é fácil você mudar, né, este hábito alimentar. É complicado, mas é necessário fazer, porque, como eu disse, tudo que ele desenvolve. Se estamos bem no físico e no emocional, nós vamos realizar com maior facilidade em tudo, inclusive no espiritual. Nós temos aqui um comentário do Thomas. O Thomas vai dizer assim: minha situação psicológica anda mal e física também. Estou muito acima do meu peso. Né? É o que eu disse, né? É o que eu disse. O psicológico, ele paralisa o físico, e o físico precisa de cuidado. E se o psicológico não está bom, a gente acaba, ou seja, enfraquecendo em tudo. Isso tem a ver também com a nossa espiritualidade. Agora, nós precisamos procurar ajuda. Nós não podemos entregar os pontos. Né? A vida, ela é preciosa. E se eu poderia dar um conselho, Thomas, às vezes nós enxergamos a vida pela circunstância, pelo momento em que estamos passando. E aí nós colocamos a lente da circunstância, e nós acabamos enxergando a vida e interpretando a vida como se a vida fosse aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. E, na verdade, a vida não tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo no momento. A vida é um todo. Eu tenho certeza que durante a sua caminhada, você passou por problemas, mas você passou também por soluções, você passou por tristezas, mas você também passou por alegrias. Tá? O problema é quando nós focamos somente nas tristezas e nos problemas. E nos esquecemos que lá atrás nós superamos, nós tivemos soluções e nós também tivemos momentos de alegria. Então a vida é um todo. A gente não pode ficar olhando para a vida pela circunstância momentânea, mas nós precisamos encher o nosso coração de fé e pensar que a vida é um todo. E se a vida é um todo, se hoje eu estou com depressão, se hoje eu estou mal, amanhã é um novo dia. E amanhã Deus pode restaurar e restabelecer a minha vida dentro daquilo que Ele deseja. Agora, Deus tem um plano para as nossas vidas em tudo. E se Deus tem um plano para as nossas vidas, nós precisamos buscar em Deus qual é o propósito dele. Talvez a circunstância adversa é um momento em que Deus está nos preparando para recebermos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É um momento que nós vamos refletir para chegarmos onde Deus quer que nós venhamos a chegar. Isso serve para todos, isso serve para todos nós. Nós precisamos entender isso. Os momentos de dificuldade, eles devem ser superados na perspectiva em que nós olhamos aquele momento como um momento de aprendizado, de crescimento, e que lá na frente as coisas vão dar certo. Nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos
medir a vida pelas circunstâncias, seja ela boa ou ruim. A vida é um todo. E nós estamos aqui para viver, e Deus nos deu a vida, e a vida é um bem sagrado. E se a vida é um bem sagrado, nós devemos zelar por ela. A situação está ruim, o que eu posso aprender com isso? Amanhã eu posso chegar com um aprendizado onde que Deus quer que eu esteja. Quem sabe não seja o tempo de você se entregar totalmente, não parcialmente, e se derramar na presença de Deus para que Deus mude e transforme definitivamente todas as coisas. Pode ser esse tempo. Então pense nisso, porque saúde física e saúde mental tem a ver com espiritualidade. Bem, eu queria então terminar falando um pouco de como isso influencia na nossa saúde espiritual. Eu vou entrar no terceiro ponto. Nós temos aqui mais uns 10 minutos e aí nós terminamos a nossa lição. Bem, é possível adoecer espiritualmente? Há essa possibilidade de passarmos por uma doença espiritual? Sim, é possível, né? Quando nós desviamos do foco da espiritualidade verdadeira. Há aqueles os quais se preocupam tanto com a obra de Deus que se esquecem do Deus da obra, né? Aqueles que se preocupam tanto com as atividades, sejam ministeriais, enfim, né? Que acabam perdendo o foco de viver uma espiritualidade sadia com Deus, que tem a ver com o ministério, mas que precisamos tomar cuidado para não entrarmos naquilo que nós chamamos de ativismo eclesiástico. O ativismo eclesiástico são poderíamos dizer assim, os excessos que nós cometemos com relação às atividades da igreja. A nossa vida, queridos, ela precisa ser equilibrada. Eu conheço uma história, por exemplo, de uma mulher que se dizia missionária, e ela saía cedo para fazer missões, evangelizar as pessoas, levar a palavra de Deus, e deixava o marido em casa sem o ajudar, no sentido de, enfim, deixava a casa de lado, né? Deixava a casa de lado, o marido que se virasse com... O marido tinha que trabalhar, o marido que se virasse com o almoço, o marido que se virasse com o café. E o ganho dessa casa era por meio do marido. O marido saía para trabalhar. Quando o marido chegava para o almoço, não tinha almoço, porque essa missionária estava fazendo missões. Um ativismo eclesiástico que estava destruindo a sua família. E ela não conseguia enxergar isso. É um exemplo. Então, queridos, a vida ela deve ser equilibrada. A vida deve ser equilibrada. Nós temos as nossas obrigações na igreja, nós temos as nossas obrigações eclesiásticas. Eu, sobretudo, tenho, né, por ser pastor, mas eu preciso equilibrar isso. Eu preciso equilibrar. Afinal de contas, o meu primeiro ministério é a minha família. Antes de ser chamado para ser pastor da igreja, eu sou pastor na minha casa. Eu preciso pastorear a minha família, eu preciso cuidar da minha família. Se eu não cuido da minha família, eu sou pior do que o infiel. Isso serve para todo mundo, não somente para os pastores, né? Então nós precisamos tomar cuidado com essa atividade espiritual, ou esse ativismo eclesiástico, que pode nos prejudicar, né? E prejudicar, sobretudo, com relação ao nosso relacionamento familiar, e isso pode interferir também na nossa saúde emocional, porque vão vir os embates, vão vir as dificuldades, né? Então, aí, como eu disse, é tudo ligado, queridos. A espiritualidade é ligada à saúde física, a espiritualidade é ligada à saúde emocional, né? E aí, se entrar os embates, por consequência dos nossos desequilíbrios, né? Tudo é somatizado, né? A realidade mostra como é importante viver em uma comunidade e conversar sobre assuntos relacionados à igreja. No entanto, muitas pessoas acabam dando um tempo na igreja
porque não sentem mais vontade de ir e participar da comunidade cristã. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas se afastam? Muitas delas param de ir na igreja por causa de uma decepção na liderança, outras param de ir na igreja por causa... Saiu aqui, deixa eu ler aqui. Com a liturgia, a dificuldade com o culto, a forma que os irmãos cultuam, outros com dificuldades de relacionamento com os irmãos, outros por problemas de depressão emocionais, outros, enfim, são vários fatores. A espiritualidade é contemplação, é relacionamento com Deus, o qual deseja se relacionar conosco. Nós somos chamados a desenvolvermos uma fé, na qual não dependa ou se limite às circunstâncias, como eu já disse, nem dos benefícios de Deus, poderíamos dizer assim, aqueles que buscam somente as bênçãos de Deus, e não Deus da bênção. Porém, de um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. Eu queria então terminar pensando nessa questão. O que é uma espiritualidade sadia, queridos? Uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade equilibrada. Uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade em que nós conseguimos enxergar que somos um ser completo, onde está ligado o físico, o emocional e, sobretudo, o espiritual. E isso precisa ser equilibrado em todas as esferas. Eu preciso viver uma vida saudável no físico e procurar isso. Eu preciso me reequilibrar emocionalmente e, para isso, se preciso for, eu tenho que procurar ajuda de especialistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, amigos que você possa desabafar e abrir o coração, chorar junto. E o espiritual, que às vezes nós agimos de forma também desequilibradas. Algumas pessoas se afastam da comunidade de fé justamente por algumas atitudes de desequilíbrio que fez com que esta pessoa se afastasse. Como eu já disse, o ativismo espiritual, o ativismo eclesiástico, desculpe, o excesso, aquilo que sobra, como o exemplo dessa mulher que eu dei, que se dizia missionária e deixava a sua casa de qualquer maneira, isso trouxe um embate para dentro de casa, prejudicando a sua família. Se prejudica a família, vai prejudicar emocionalmente todos, e aí isso vai refletir no físico, e enfim, isso também vai refletir no espiritual, porque não vai conseguir realizar. Então nós precisamos entender que o ser humano é um ser completo. Se eu entro em embates, se eu entro em dificuldades, se eu entro em desarmonia dentro do contexto eclesiástico, dentro da minha comunidade de fé, naturalmente tudo isto vai reverberar ou vai ser dimensionado para todas as esferas da nossa vida. Então, queridos, vamos cuidar do espiritual. É muito importante. Cuidado com os excessos. Água demais mata a planta. Viva uma vida equilibrada de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é diário. É no seu quarto, é na sua casa, é no seu trabalho. Não atrela a ideia de relacionamento com Deus somente ao ambiente eclesiástico, ao ambiente de igreja. Vida com Deus é diariamente, isso tudo de forma equilibrada. Vamos cuidar do nosso físico e vamos cuidar da nossa mente para vivermos uma vida equilibrada e uma vida que dará resultados. Algumas pessoas não conseguem resultados espirituais porque estão debilitadas no físico e na mente. É uma realidade, então tudo influencia. Amém? Algumas perguntas para a gente terminar aqui. Eu vou procurar terminar 10 e 2. São 10 horas agora, até 10 e 2 a gente termina. Primeira pergunta, você compreende que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos vocês que estão comigo aqui nessa manhã entendem isso. Que Deus não habita em templos, em prédios feitos por mãos humanas, mas em nós. O que você tem feito para o bem de sua saúde física? Você tem se aplicado? Isso é muito importante, queridos. Negligenciar isso é, inclusive, negligenciar a ideia de
de cuidarmos, né, daquilo que Deus nos deu e que talvez seja o bem mais importante, a vida, a saúde. Né? O que você tem feito para o bem da sua saúde física? Seja generoso consigo mesmo, busque ações preventivas no cuidado com o corpo e a mente. Descanse, seja equilibrado. De forma madura, você tem sido grato a Deus em tudo? Precisamos agradecer a Deus na prática. O que é agradecer a Deus na prática? Vivemos uma vida que nos leve a glorificá-lo com o nosso corpo. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus aplique esta lição que nós tivemos essa manhã aos nossos corações e que nós possamos refletir sobre todas essas coisas. Deus abençoe.